Som. Boa tarde com Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, a maioria. Só tem irmãos trabalhando aqui hoje, as irmãs, os que ficam sentados só veem irmãs. Vamos nos colocar de pé então para nós iniciarmos orando, como nós sempre fazemos, por favor. Bondoso Pai Celestial, obrigado por estarmos em Tua casa, mais esta tarde de companheirismo aqui com a mocidade e toda a igreja aqui de Araguaína e também pela internet, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, nos enchendo mais com Teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria e mansidão, e que tudo que nós aprendermos aqui, ó Pai, que venha de Ti e que fique para sempre guardado em nossos corações para podermos usá-lo na hora suprema, na hora de necessidade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor dirija esse companheirismo como sempre tem feito. Pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos iniciar cantando como nós sempre fazemos, hoje com o irmão Eliezer. Amém. Boa tarde com Jesus. Pode sentar. Vamos cantar, já é vitória? Já é vitória, Cristo a Satanás venceu. O sangue da nossa glória e poder venceu. Foi breve a voltar. Amém. Vamos cantar aquele que os jovens gravou lá no recantinho? Vamos ver se nós relembramos ele?
E o pastor Antônio, pastor Natanael, podia trabalhar de diácono para nós, né? Lá na porta. É pouco, pode ir. Mas só um é pouco lá na porta, né? Vamos lá. Tem? Pois é, eu tô falando só um é pouco lá na porta. Vamos lá. Se tu meu guia, eterno Senhor. Tá alto, né? Tá alto, Modelto? Acho alto? Se tu meu guia, eterno Senhor. Vamos assistir o pastor Joaquim Gonçalves agora, é isso? Hoje é um pouquinho mais extenso, hoje é 30 minutos do pastor Joaquim Gonçalves. Perguntas e respostas de domingo passado. Vamos lá. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Com rixa, a senhora não resolve nada. Só com Jesus mesmo. Uma frase dessa responde a muitas perguntas. Nós temos uma realidade que é muito difícil. Está fazendo isso aqui, faz parte do fim. Está perto demais. Não é tempo de se embaraçar. Não é tempo de ter suas atenções atraídas pelas novidades do mundo.
Pastor Joaquim Gonçalves Silva, o mundo está em uma crise horrível. Minha cidade não tem emprego. Os empregos que tem é tudo de calça para mulher. Já bati em muitas portas de emprego. Eles querem maquiagem, calça, corte de cabelo. Eu peço oração para o Senhor, um levantar de mãos para a igreja. Eu preciso de um emprego. Minha mãe trabalha, mas não tem dinheiro para dar as coisas para a gente. Parece que o espírito devorador está aqui. Parece que o espírito devorador está aqui. Não é parece, é verdade, irmão. Não é só aí na sua cidade que está acontecendo isso. Isso é em todos os lugares. Mas o que tem que ser feito é isso mesmo. É levantar as mãos para os céus e pedir a Deus. O que nós vamos fazer agora é levantar o seu e-mail. E Jesus atenta para esta situação desta irmã aí em sua cidade. O Senhor ajuda essa moça. Ajuda, ó Pai. Ajuda, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Ela e todos que estão nas mesmas condições. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O monstro vai consumindo de sangue frio mesmo. Acabamos de ouvir aí o que significa música. E às vezes entra na casa o que deveria ser um choque muito grande para aquela família. Aquilo vai amansando. Nós vamos ouvir a questão da rã. A rã, se você jogá-la numa panela de água fervendo, ela pula fora. Mas se você põe na água fria, morna, ela acha bom aquilo. Aí você vai aumentando o fogo. Vai aumentando, daqui a pouco ela está fervendo lá dentro com a água. E morre. É desse jeito que começa. Esse aqui também eu vou ler na íntegra. Bom dia com Jesus, Pastor Joaquim Gonçalves Silva. Se for possível o senhor responder a minha pergunta, creio que irá ajudar
não só a mim, mas a outras pessoas, a outras mães. Também tenho um filho adolescente, já faz algum tempo que não vem mais para a igreja. Começa assim, vai de noite para uma atração mundana, natural, no outro dia não está na igreja. Brinca. Vamos fazer de conta que estamos brincando, não? Mas vai ser muito sério isso. Então ele já não vem mais na igreja. Nem ouve os cultos pela internet. Agora passa o dia no celular, com fone no ouvido. Só Deus sabe. Foi citado aqui esses dias uma propaganda de uma ave engolindo uma perereca. Não é um sapo, é uma perereca. E ela agarrou na garganta de forma que a ave não podia engolir. Fazendo força, apertando o pescoço dela. Muita gente conhece essa foto. E uma palavra de encorajamento: lutar até o fim. É preciso despertar. Ela disse que serve para muitas mães, por que não dizer muitos pais também, porque está sendo engolido. A água morna, por fim, está fervendo. E vai entrando a moda. Essa moda quando eu falo dessa indecência, dessa barba da moda, eu não estou falando daqueles homens que já usavam barbas, faz parte de sua personalidade. Mas isso é mais um truque do diabo. E tem uma coisa, eles fazem como todo crente deve fazer, não importa o quanto ouça. Pode ouvir o tanto que for, nem faz diferença. Mas vai ver depois os resultados. Então ele não quer mais nada. Passa o dia inteiro no celular, com fone no ouvido. Só Deus sabe ouvindo o quê? Em WhatsApp. Meu esposo não fala nada. Um só é difícil, né? Cria um ambiente para aquilo. E quando eu falo algo, meu esposo ainda chama minha atenção. Quer dizer, o
pai está vendo o filho sendo engolido e não pode fazer nada. Põe aí a imagem é aquilo lá, ó. Nunca desista. Nunca desista. Trancou o pescoço, quer ver engolir. Essa aí é uma mensagem tremenda. Mas é isso. Então o esposo ainda chama atenção, sendo o esposo o pastor do lar. Não sou do tipo de mãe que pensa que tem que deixar o filho só em celular e jogos, e jogo, game. Os pais estão tão cegos quanto eles. O que vai dar amanhã? Que tipo de homem vai ser esse? Que tipo de mulher vai ser essa? Ela é o que a informática ensina, que a rede social ensina, forma o caráter. Depois, quando fala, é pouca gente que vai no rápido, não percebe que do jeito que está, já ficou. Pastor do lar. Quando essa mãe deixar o filho só no celular e jogos, por ter lazer, precisa de lazer, eles precisam de novidades. Me dói o coração quando chegam pessoas conhecidas mostrando fotos do meu filho, até mesmo com bebidas. Ele não bebe, mas fuma. Mas temo as más influências. O que fazer? Devo ficar quieta? Aí você passa por rixosa. Rixosa se torna mais amarga do que a morte. Salomão disse que a mulher rixosa é mais amarga do que a morte. Coisa terrível. Tudo serve para criar uma rixa. Não sabe resolver os problemas no diálogo. Influências más. O que devo fazer? Devo ficar quieta e não ficar mais conversando com ele sobre essas coisas e vícios dele, como o celular dele. Creio que a salvação é individual e oro muito pelo meu filho e por cada um que está afastado da mensagem de que Deus pôs. Que Deus possa me ajudar através do Senhor.
essa misericórdia. Tem um vídeo da rã na água morna também. Ó. Mostra aí para nós. Aí agora vai pôr. Está na água morna. Agora vai abrindo fogão, forno. É desse jeito que entra na casa, te amassa com essas roupas, com essas modas, te amassa com música. O atalaia é aquele que mostra o inimigo, denuncia o inimigo. E vai assim até ferver. Quer uma coisa mais clara do que essa? Tem muitos que vão caindo. Quantos lares estão sendo desfeitos? Com água que começou fria, depois ficou morna. Tem uns que ainda têm a graça tira daquela panela. Nós vamos levantar um por um. Vamos levantar por todos. Isso está diante do Senhor. O clamor dessa mãe não é pancada, é poder na oração. Encomenda a Ele. Encomenda sua alma agora, está morrendo. Nós encomendamos com a Senhora, com as mães, com os pais. Ele está sendo usado. Ele não tem culpa direta. Satanás é quem faz isso. Essa alma está morrendo. O irmão Branham disse de Rebeca, que ia para a música, para o rock. Ele disse, sua alma está morrendo. Encomendou a Deus. E nós buscamos aquela atmosfera aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Pela Senhora e por todas as mães, todos os pais, em nome de Jesus Cristo. Circunstâncias dos dias maus. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o uso do anticoncepcional. Em quais casos pode ser usado? Vamos responder por escala. Uma extrema necessidade médica, por receita médica, que normalmente é temporariamente até contornar o problema.
Desde que casei, não sei, não usei remédios anticoncepcionais. Tenho um filho quase de 1 ano. Quase morri no parto. E tomei trauma de gravidez. E meu marido não deixa eu usar anticoncepcional. E por causa do medo de engravidar, meu desejo por ele sumiu. E isso tem afetado o nosso casamento. Bom, o irmão Branham disse que não mataria uma mãe por uma próxima criança. Isso é um caso médico. Ele disse, você vem ao escritório, eu sei se você está mentindo ou não. Ele respondeu desse jeito. A gente engasga. Fica engasgado quando você liga aquele problema, passa a viver aquele problema. É um beco sem saída. Agora, se o seu marido é da mensagem e está me ouvindo, ele deve, vocês dois, ir ao médico, vai ao escritório do pastor, vai ao médico e obedecer o médico, ouvir o médico. Qual a gravidade? Já pensou se ela engravida e morre? Como é que o senhor vai ficar com a sua consciência? Você vai dizer que é por fé? Essa fé teria que estar no coração dela também. E assim esfriou o casamento de tanto medo de engravidar. Tem uma leve depressão que se agrava ainda mais. Meu marido é desse que não permite que o parto seja cesariano, porque ele diz que é pecado. Bom, quando é feito por vaidade, até admito também, por vaidade, não é? Sem contar que a nossa condição financeira não é das melhores. Eu vou lendo para vocês sentirem. Muitos estão reclamando. Tem motivo para reclamar todos os dias. Motivo. Sabe quanto é que eles ganham? Vivemos com saldo dele, que não chega a R$900. Só de aluguel pagamos 350. Meus pais nos ajudam financeiramente, porque passaríamos fome. Não temos condição de comprar nada. Imagina se vier mais filhos. Estou sofrendo, me ajude. Vamos levantar nossas mãos de novo. Em nome de Jesus Cristo. Se está diante do Senhor a sua vida, a sua casa,
seu marido, sua condição, seu sofrimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Venho tentando há algum tempo enviar e-mails e não tenho conseguido. Sempre dá erro. Espero que seja enviado. Senhor, venho tanto a orar em agradecimento por tudo que tenho e pedido pelo meu casamento, pelos objetivos do meu marido, meu esposo. Ele pensa que é só ele se sacrifica pelas coisas e não vê o quanto eu me sacrifico e me morro, quer dizer, eu me mato, não? Por dentro, pela frustração que sinto. Ele acha que para mim está tudo bem, mas não está. Eu deixo de me para sempre pensar nele primeiro. Eu deixo de mim para pensar nele primeiro e no que ele quer alcançar. A única coisa que eu tenho feito é meu estudo para me tornar professora. Ele me apoia e sou grata por isso. Mas infelizmente não estou trabalhando. Todas as vezes que arrumo um emprego, algo atrapalha. Eu estou lendo para vocês verem como que é o sofrimento, como Pedro falou, que está no mundo todo. Atrapalha e já não dá mais certo. Isso me frustra demais, porque dessa forma dependo demais do meu esposo, mas tem que depender mesmo. Leia Gênesis 3. Não gosto disso e não acho justo. Olha só, não gosto disso e não acho justo depender do marido. Quero ajudá-lo. Quero poder fazer mais por nós, mas somente minhas orações não têm sido suficientes. Tenho estado tão cansada, Senhor. Me dê forças, me dê luz, me ajude. Vamos levantar as mãos, em nome de Jesus Cristo. Está diante do Senhor a sua vida conturbada e todas elas, todos que estão nos ouvindo, vivendo essa. Cada um tem um tipo de pressão, mas sabemos agradecer com o testemunho dos outros, com o sofrimento dos outros, saber agradecer o que Ele tem nos dado. Em nome de Jesus Cristo, Jesus te ajuda, irmã. Amém. Vamos, boa tarde com Jesus novamente, para quem ainda não deu boa tarde. Vamos abrir as nossas Bíblias
no Salmo de número 133, versículo 1. Salmo de número 133. Vamos ler ele inteirinho. A excelência do amor fraternal. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de união entre os irmãos, união com quem nós estamos nos associando e união de um modo geral, associando não só com pessoas, mas com outras coisas que nós não deveríamos ou realmente deveríamos estar nos associando. Por exemplo, nos associarmos com a palavra, nós e a palavra sermos um. Todos encontraram Salmo 133, a partir do primeiro versículo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Amém. Meus irmãos, o que vocês entendem por união? Ou a outra palavra que eu quero falar não está vindo na minha mente. Comunhão. Como vocês acham que deve ser a nossa comunhão? Alguém tem alguma palavra para nós começarmos a introduzir sobre o assunto? Além do que eu já falei? As irmãs, os irmãos. Como vocês pensam que deve ser a nossa comunhão uns com os outros? Ou com a palavra, ou com a mensagem, com coisas que edificam as nossas almas? Alguém tem algum pensamento a respeito disso, de surpresa assim? As irmãs do conjunto? Os irmãos do conjunto também. Tem irmãos no conjunto, não tem? Aqui atrás, que trabalham. Alguém tem algum pensamento? Eu vou ler aqui um pequeno parágrafo aqui do irmão Brana, na mensagem Redenção pelo Poder. 39, parágrafo 39. Ser cristão significa ser como Cristo, não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Amém. Andemos na luz como Ele está na luz. E temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda injustiça. Amém? Isto é para os metodistas, batistas e todos nós, juntos, nos torna todos um nele. Ajudou um pouco, irmãos? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Quem já ouviu falar em conexão emocional aqui? Quem já ouviu falar em conexão emocional? É uma questão que eu descobri essa semana que existe e bate bem profundo com o que nós temos, os nossos ensinos que nós temos aqui, principalmente a respeito do irmão Brana, como ele conseguia entrar na dor ou na alegria da pessoa com quem ele estava tratando, E hoje isso acontece também, é necessário com o nosso pastor e nós. E é bom também quando nós oramos uns pelos outros, isso acontecer. Mas é mais ou menos isso aqui, olha só. A conexão emocional é uma realidade. Estabelecer conexões emocionais com outra pessoa nos permite acompanhá-la na solidão
e na dor, e em momentos de doença pode até ser benéfica a ponto de se transformar em terapia. Mas lembrando como nós falamos no começo, cuidado com quem nós vamos nos associar, tá bom? Vocês vão ouvindo isso aqui, mas vão refletindo sobre isso também, porque nós já temos muitos ensinamentos suficientes a respeito de associações. Ninguém sabe qual é a profundidade por onde se movem nossos pensamentos. As pessoas inteligentes, olha só isso aqui, a respeito de raciocínio, de pessoas que são inteligentes e de pessoas que, mesmo que sejam inteligentes, mas têm sensibilidade no coração. As pessoas inteligentes costumam perceber o lado mais racional das coisas e dos pensamentos, vai pela lógica, pela razão. Essa palavra razão é bem comum para nós, não é? A respeito de pregações, arrazoamentos. Costumam perceber o lado mais racional das coisas e dos pensamentos. Mas as pessoas com maior sensibilidade não só percebem o lado racional, mas também podem desenvolver conexões emocionais com maior facilidade. O exemplo que nós queremos dar para vocês aqui é o seguinte: é uma história verídica, segundo esse relato aqui. Havia um jovem de 13 anos de idade, novo ainda, saindo da infância, entrando para a adolescência, que teve que fazer tratamentos psicológicos. Não estamos incentivando aqui também ninguém a fazer tratamento psicológico. Eu quero que vocês olhem como o psicólogo tentou tratar com ele, porque ele não viu mais saída dentro da psicologia, dos estudos dele para lá. Mas ele havia perdido o pai e a mãe dele. Os dois haviam morrido há pouco tempo e os avós dele não quiseram criar ele. E já fazia 15 meses que ele não falava uma palavra. Tamanho era o trauma que ele tinha. Não falava nada. E nas sessões com o psicólogo falava com ele, conversava com ele. E sempre no final das terapias com ele, o psicólogo falava: olha só, fulano de tal, terminamos a nossa sessão hoje, você volta para casa e se quiser, na próxima sessão, você pode vir de novo, tá bom? Eu sei que isso dói. E a resposta era sempre a mesma. Ele não respondia nada. Até que o psicólogo ele resolveu se aproximar dele de uma forma diferente, ficar em silêncio como ele, tentar sentir, perceber a dor dele. Estão entendendo? E daí ele se aproximando dessa forma, creio que meio mais concentrado do que o normal, começou a jogar xadrez com ele. E jogando xadrez, depois de alguns dias, o psicólogo, em uma das jogadas, ele demorou demais, ficou pensando, talvez, olhando as peças. Creio que todos aqui saibam mais ou menos como que é o jogo de xadrez. E aí foi quando ele falou: é a sua vez. Aí o psicólogo já ficou animado. Então, a partir daí, ele já começou a falar mais, até que, no final das contas, depois de tudo, tem um longo processo aqui, ele conseguiu finalmente sair daquele casulo que ele estava preso. Mas ele conseguiu fazer uma conexão emocional com ele, é isso que eu quero falar. Agora, tem uma coisa interessantíssima, que nós descobrimos com isto, que nós fazemos conexões emocionais uns com os outros. Quem sabe como? De uma maneira fortíssima. Sabe, irmã Áquila? Irmã Natália. O pastor Jetson uma vez pregou dizendo que a comunhão nos leva a interceder pelos outros. Então, eu acho que essa conexão possa estar ligado com a comunhão. Mais alguém? Repetir. A comunhão nos leva a interceder pelos outros. Né?
Então, eu acho que essa conexão possa estar ligada com a comunhão, né? Amém. Por falar em interceder uns pelos outros, eu vou falar mais um exemplo antes de eu terminar esse raciocínio aqui que eu quero falar para vocês. Mas é o seguinte, não sei se vocês já perceberam, mas o irmão Brano, ele sempre fala para a gente ficar unidos, não fazer grupinhos. E em relação aqui na igreja, quando é hora de ler a palavra, todos têm que ler a palavra. Não pode estar o pastor lendo a Bíblia e os irmãos lendo a Bíblia e eu aqui cantando um hino ou orando, fazendo alguma outra coisa fora do que todo mundo está fazendo. Todos aqui já ouviram isso, amém? Conhecem isso todo mundo? A mesma forma, quando se está cantando, se eu não cantar, ficar calado, eu estou fora do espírito que a igreja se encontra. Está saindo som aqui, não? Vocês estão entendendo? Mas, enfim, não sei se vocês já perceberam, quando você ora por alguém, as pessoas, às vezes é difícil de nós citarmos o nome de todos, quando nós estamos orando, quando acordamos no culto doméstico, ou antes de dormir, ou seja, qual for o horário. Mas, não sei se acontece, se vocês já perceberam, essas pessoas por quem nós oramos mais, que mais vem na nossa mente, elas se aproximam mais da gente. Isso acontece com alguém aqui? Tem uma atração melhor pela gente e a gente por ela. Eu não entendo como, mas eu creio. Não lembro se o irmão Brana já falou a respeito disso. Mas acontece, quando você passa a orar por alguém, aquela pessoa se aproxima mais de você, sente mais bem à vontade perto de você e você perto dela, e fica aquela atmosfera sempre boa quando você chega junto dessa pessoa. Mas enfim, como nós conseguimos estabelecer conexões emocionais aqui, gente, na igreja? Perguntei para os cantores. Já é uma dica muito boa. Nós estabelecemos conexões emocionais fortíssimas uns com os outros, ficamos ligados. Eu creio que isso seja um dado científico quando nós cantamos juntos. Vocês sabiam disso? Irmãs do conjunto. Intercedendo também, irmã Natália. Vocês sabiam disso, irmãos do banco? Quando nós cantamos juntos. Sabiam disso? Irmão Eliezer, vamos cantar junto aqui? Aquele hino, se você estiver preparado, por favor. Isso. União, unidos em Cristo, irmão Bonfim, Enoque. Irmão Bonfim. Está lá dentro. Vamos lá? União foi Jesus quem me ensinou. Comunhão, o exemplo que o Mestre deixou, o amor fraternal que o Pai nos dá, nos levará ao encontro do Reino Celestial. Unidos em Cristo, vamos permanecer, ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. Unidos em Cristo, vamos permanecer, ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. A Jesus foi dada uma missão de salvar o pecador, dando perdão.
sinais estão dizendo: Jesus vem já. Neste mundo cristão já não tem lugar. Desejamos receber a unção de arrebatamento para irmos juntos com Ele ao descanso no lar. Unidos em Cristo, vamos permanecer. Ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. Unidos em Cristo, vamos permanecer. Ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. Amém, amém. Irmão Bonfim, vê se você consegue colocar agora os 2 vídeos, está na sequência aí, desse computador que rodou o pastor Joaquim Gonçalves. Está depois tem uma próxima escola, não é essa, é os outros. 2 videozinhos, pequenininhos. Se der, vai dar certo? Falando sobre união, né? Trabalho em equipe, companheirismo. Esse não. No mesmo que rodou o pastor Joaquim Gonçalves. Né? Deixa eu mandar Ailton agilizar aí para nós. 2 videozinhos curtinhos. Enquanto isso, a irmã Thalita vai falar. Muito bem, a irmã Thalita está dando aqui um destaque do pastor Joaquim, dia 28 de maio. Somos irmãos, mas para relacionamentos pessoais, não são todos. Há uma predestinação. Você deve respeitar. Deixa eu ver se eu entendi a sua pontuação. Somos irmãos, certo? Mas para relacionamentos pessoais, certo? Não são todos. Há uma predestinação. Você deve respeitar. Muito bem. Só é irmãos. A amizade acontece. Por exemplo, eu posso ser seu amigo. Entendi. Afinidade. Certo? Você não quer tentar falar? Muito bem. Somos irmãos por predestinação. Eu tenho a mesma predestinação que você. Você tem a mesma predestinação que eu, por eleição. Porém, relações pessoais ficam em segundo plano. Não deve ser misturado. Tá certo? É isso? Não? Eu confesso que não entendi. Deixa eu ver aqui com meu pai. Nós somos irmãos, certo? Mas relacionamento pessoal, aí agora depende de predestinação. Você está falando invertido. Tá certo? Aí é onde entra a predestinação. Não é questão de apenas ser irmão. Eu me relaciono com você e você comigo se antes nós já estivemos juntos lá. Agora entendi. É para isso que serve pastor. Tá vendo? Tá no jeito? Muito obrigado pela participação, irmã Thalita. Se mais alguém tiver, sem áudio. É sem áudio. Vamos lá. Isso é porque o irmão Dailton falou que estava no jeito. Aí, vamos lá. As crianças na escola, a professora
liberou aí o horário do lanche, né? Ele abre a marmitinha dele ali, não tem nada para ele comer. Aí ele pede licença, vai lá fora, toma água. Está numa fome, né? Ele volta. Então ele sentiu que está diferente a marmita, né? Quando ele abre, cada um colocou um pouquinho do lanche que tinha levado, colocou um pouquinho para ele. Quem levou uva, colocou a uva. Quem levou a mussarela, colocou a mussarela. Os legumes. Cuidaram um do outro. Muito bem, pode tirar, irmão Bonfim. Pelo jeito, não é no Brasil, nem nos Estados Unidos. Comer legumes na escola, né? Mas é uma encenação, então é para uma influência, né? Cuidaram do outro, não precisa nem de comentar. Vamos ver o próximo vídeo, irmão, também sem áudio. Está na sequência aí. Esse aí eu acho que a gente já viu aqui uma vez, um desenho ilustrativo, né? A união faz a força. Pronto. Salvou. Pode deixar, pode continuar. Esse trabalho das formigas. Está ali o chefe, né? Chegou o bandeira ali, ó. Tamanduá. Começou a puxar. E todos se uniram. O chefe continuou coordenando. Pronto. E aquela frase ali está dizendo que é sempre bom viajar em grupo. Agora vamos ver o que vai acontecer com os caranguejos. Ó, vai descer, vai pegar o caranguejo. Ele chamou o reforço, né? Todos se uniram, cortaram as asas dele. Pronto, foram embora. Acabou. Pode tirar, irmão, esses outros aí eu não vi. Tá vendo? Foram salvos pela união, né? Por causa da união. A união ajuda, a união restaura, a união levanta, né, irmão Adailton? Tem isso aqui na Bíblia. Mais, né? Mais disso aqui na Bíblia. O irmão Adailton leu uma referência e nós temos uma outra referência aqui muito boa também, que fala mais direto ainda sobre a união entre os irmãos, sobre dar as mãos. Mas deixa eu ver aqui, vamos fazer uma pequena dinâmica aqui, um pouco óbvia, né? Mas eu queria chamar aqui os irmãos para participar. Vem cá, irmão Deusdete, irmão Edson, irmão Ronaldo. Vem aqui, por favor, aqui na frente, vamos participar. Das irmãs aqui. Pode vir irmã Mária, irmã Patrícia, irmã Heloísa, né? Irmã de verde, que eu esqueci o nome. Letícia, irmã Isabela. Vamos participar aqui? Irmão Adailton, dá um pedaço. Vai cortar no meio. Isso. O Adailton vai dar um pedaço desse para cada um. E para a gente poder dar sequência na nossa dinâmica. Às vezes nós vemos, né, fininho assim, é fácil, né? Você já sabe o que eu vou pedir? Não? Vamos ver. Não, irmão Adailton, mais rápido. Aí. Isso para quem está na internet é uma linha, né? Linha de costura, um pedacinho de linha de costura para cada um. Agora, vocês abrem ela toda, de ponta a ponta, procuram o meio dela e na língua do goiano é arrebenta, né? De vocês aqui é quebra, né? Aí vocês quebram ela no meio. Ela não é de vidro, né? Nem de madeira,
mas quebra. Vocês quebram ela no meio aí. No meio. Vocês acham encontrar o meio dela, vocês conseguiram? Agora separa, um pedaço em cada mão. Um pedaço em cada mão. Aí, muito bem. Agora o irmão Edson, que é o mais forte aqui, que está aqui no nosso meio, pega um dos pedaços que está com o irmão Ronaldo. Daquela metade que ele tinha cortado. Aqui, muito bem. Uma metade que está com o irmão Deusdete. Vai amontoando aí, irmão. Irmão Edson. Deixa eu ver agora uma metade que está com a irmã Patrícia. Aqui. Pode ir amontoando aí. Pegar de uma vez, né? Irmã Heloísa, irmã Isabela, irmã Letícia, irmã Mayra. Aí, caiu. Pode tirar que eu pego. Aí, vamos lá, irmão Edson. Coloca aí tudo junto. Agora vamos ver com que facilidade o irmão Edson consegue arrebentar elas ao meio. Ao meio. Aí, foi um pouco mais difícil. Foi? Um pouco mais difícil. Deixa eu pegar aqui. Tem um pedacinho aí ainda, irmão Ronaldo? E aqui, deixa eu ver. Pode ser irmã Patrícia. Pode segurar aí, irmã Patrícia. Segura tudo. Irmã Heloísa. Irmã Isabela. Isabelle, né? Irmã Letícia. Irmã Mayra. Agora vamos ver com que facilidade a irmã Patrícia consegue quebrar ao meio essas linhas. Cuidado para não machucar. Não conseguiu? Quando era só um, ela conseguiu. Você quer tentar? Vamos ver a irmã Heloísa. Não conseguiu? Não? Vamos ver o irmão Edson. Aí, conseguiu de novo. Ou seja, o irmão Edson pode chamar ele para resolver os seus problemas, viu? Quando for força. Quando o assunto for força. Mas é óbvio, a dinâmica é isso. Viu como que um só é fácil? E isso é em tudo. É em todas as ocasiões. Mas juntos, um pouco mais difícil. Eu acredito que se um pedacinho desse aqui, um fiozinho desse, for juntado várias e várias vezes aí, às vezes você consegue puxar até um caminhão carregado de várias toneladas com essa linha. Porém, juntas. Né? Aquele negócio. Uma onda, ela é formada por várias gotinhas de água. Uma gota de água, quando ela cai no oceano, ela é oceano agora. Ela passou a ser um oceano e deixou de ser uma gota de água. Mas aproveitando que vocês estão aqui, vamos fazer outra dinâmica de ajuda agora, um ajudando o outro. Vamos começar com a irmã Mayra. Ela vai começar contando uma história bíblica e vai ser interrompida por palmas. Quando o irmão Adailson começar a bater palma, vocês podem bater também, ela para e a irmã Letícia continua a história que ela estava contando. Pode ser? Ou vocês querem que comece pelo irmão Deusdete? Vamos começar pelos cavalheiros? Vamos lá, irmão Deusdete. Uma história bíblica. Quando os irmãos bater palmas, você interrompe e passa para o irmão Ronaldo. Certa vez, Paulo foi na embarcação e o barco naufragou. Tu tem que olhar para cá e esperar bater palmas para você parar. Pode continuar contando. Certa vez, o apóstolo Paulo ia numa embarcação e o barco naufragou. E eles chegaram numa ilha e ele, acho que o barco não naufragou, né?
teve uma tempestade. E eles chegaram à ilha e depois ele foi juntar-se com as lenhas e foi picado por uma cobra. Se você não souber a história, você continua na mesma linha, no mesmo assunto. Uma história no mesmo assunto. Eu acho que parece que cinco, né? E aí, como ele me falou, eu não me recordo, né, bem dessa história, mas parece que né, dos que estavam lá foram, se não me tipo, ofendido por uma, né, por uma serpente. E aí, eu não me lembro bem da história. Essa história continua a história na mesma linha dessa aí, no mesmo assunto. Adão e Eva. Não consigo lembrar nenhuma. Uma Heloísa, né? Nem deu pra não. Tá. De cobra de embarcação, navegando, de animais peçonhentos. Pode continuar na mesma linha aí. Não? Pronto, nós temos aqui agora um quadro também, da falta de união, né? Muito bem, mas não é falta de união, é falta de entrosamento. Se vocês tivessem estudado a história e se entrosado, daria tudo certo. Mas vocês foram pegos de surpresa, faltou entrosamento, correto? Então, não basta ter união, tem que ter entrosamento. Tem que saber de qual assunto se trata. Tem que conhecer o seu irmão. Eu tenho que te conhecer melhor para poder te ajudar. Para você me ajudar, você tem que me conhecer. Muito bem, pode sentar lá. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom. Irmão Bonfim, nesse notebook aí, eu deixei um trechinho do pastor Adalto, alguns minutinhos só, acho que é 3 minutos, do pastor Adalto, o papel está aí também. O pastor Adalto deu uma palavrinha para os jovens, hoje na escola, e eu mostrei para o Mandailton e achei interessante. Porque a nossa tendência, a tendência do ser humano, é ir relaxando. E como nós ouvimos hoje na escola, não podemos ser crentes efesianos, né? É isso? E nem, muito menos, laodiceanos. Efesianos, relaxados. Laodiceanos, mornos. Nem quente, nem frio. Então, o pastor Adalto deu uma palavrinha para os jovens hoje, que eu achei interessante. E vamos ver do que nós vamos aproveitar disso que o pastor Adalto vai falar para nós. Você vai amar outra coisa. Volta para a gente lá no... Jovens, eu me lembro quando eu era jovem. Tira o som. Eu trabalhei. Volta para nós no 1:44, irmão Adailton, irmão Bonfim. 2 horas, 1 minuto e 44. Nós estamos com excesso de pessoas ali dentro, né? Mas não agora. Mais ou menos no meio do culto à noite. Vamos lá? Irmão Maguinho, irmão Lourinho comanda ali e a festa é maravilhosa. Jovens, ama os trabalhos da igreja. Se você não amar os trabalhos da igreja, você vai amar outra coisa. Jovens, eu me lembro quando eu era jovem, gente. Eu trabalhava, estudava, saía do trabalho, ia para a escola, chegava em casa 1h da madrugada, ainda fazia janta, porque tinha que levar a marmita no dia seguinte para o trabalho de novo. E aí,
Mas no sábado e no domingo, eu envolvia com a igreja, nós ia pregar nas praças. Eu fui criado lá na capital de São Paulo. Pergunta o pastor Adil, ele deu algum testemunho nosso aqui, ele me conhece. Eu fui consagrado a evangelista com 17 anos. Pregava nas praças, Praça da Sé, Praça da Luz. Naquele tempo nós não tinha carro, era uma pobreza. Carregava a bateria no colo. Eu não sabia que a água destilada de bateria come roupa. Uma vez eu virei, deixei ela virar e caiu na minha roupa. Eu estava pregando lá, depois um visitante disse, ih, a calça dele está rasgando tudo. Eu tive que sair correndo e ir para casa trocar de roupa. Essa foi marcas. Eu conto isso com orgulho de carregar as marcas de Cristo. Hoje os jovens não querem mais envolver com a igreja, quer envolver com o celular. Gente, você não vai ser arrebatado dessa maneira, não. Não tem sangue de Jesus para uma vida desordenada. Acabamos de falar, sangue é para quem apresenta o sinal. O que é o sinal? Senhor, até onde eu posso, tenho lutado com tudo que há em mim para obedecer tua palavra. Senhor, qual é o parágrafo, Miguel? O senhor me mostrou aí. Parágrafo 348 dessa mensagem dos Estados Unidos. De Goiânia. Da mensagem de Goiânia ou dos Estados Unidos? Goiânia não, isso aqui é dos Estados Unidos. Isso aqui é o mesmo parágrafo. Essa mensagem é dos Estados Unidos. Mas é o mesmo parágrafo, é o mesmo de Goiânia. 348 e 349. Para Deus ouvir nossas orações, é o profeta que disse. Temos que apresentar o sinal. Então isso vale a pena dizer. Não há sangue para nós, ou seja, não há intercessão para nós vivendo uma vida desordenada. Deus não responde por nós. Você responde por uma vida desordenada do seu filho? Chega um credor lá, me paga aí 20 mil reais, seu filho está devendo. Aí você vai dizer para o credor, foi eu que fiz a dívida? Se fosse eu, você vinha me cobrar, mas é ele, vai tratar com ele, você emprestou para ele. Eu não respondo por vida desordenada de filho, não. Às vezes eu puxo a orelha dos meus filhos. Eu falo, não me venha aqui com duplicata de vida desordenada de vocês. Se vocês for presos na cadeia, não pense que eu vou lá tirar vocês da cadeia também não, por viver uma vida desordenada. Que ensinamento não tem faltado para vocês aqui. Tem que dar esses choques. Isso é ser amigo, não é ser conivente. Você tem que ser amigo. Assim Deus faz conosco. O irmão Brana fala aí nessa mensagem. Se você não for honesto, não tem redenção, não tem sangue, não tem intercessão. Deus não intercede por vida desordenada. Não, Deus não põe a mão em sujeira nossa. Primeiro vai lavar, vai redimir, vai consertar. Aí depois vem ao altar. Isso é Mateus 5. 5 o quê? Mateus 5. Se você vem no altar, oferecer sua oferta, e aí lembrar que tem alguma vida desordenada em você, vá primeiro consertar aquilo, depois vem ao altar. É a Bíblia, irmão Brano não falou nada sem cunho bíblico. Se ele falou isso aí, é baseado na Bíblia. Irmão, vamos ser prisioneiros da Bíblia. Ame isso. Amém. Eu vejo jovem. Amém. É bom, né? É bom ouvir. Isso que ele acabou de nos trazer aí é um alerta. Ouvimos isso todo domingo, talvez, né? Na escola, no culto à noite. Aí eu estava pensando, falando, hoje nós olhamos o pastor Adalto e pensamos, o homem que teve sorte, muita sorte, está em uma igreja de 500 pessoas para lá, tem casa em condomínio fechado, anda de carro importado, é muita sorte. Mas vocês conhecem a história? Ele contou um pouquinho aí, com 17 anos, não tinha carro, não, eu não vou porque... Às vezes pode ir até ali na tesouraria, pegar o dinheiro e abastecer o carro, mas eu não vou, né? Eu me incluo nisso. E aí ele falando, eu não tinha carro, com 17 anos fui consagrado evangelista, fui pregar na Praça da Sé, ia pregar na Praça da Sé, todos os sábados e domingos, que eles continuam fazendo isso até hoje lá, irmão Gladson, né, o pastor Eudes, e falando, derramou a solução de bateria na calça, rasgou a calça, né?
não sabia que corroía, e ele estava pregando e chegou alguém e falou: "Oh, o homem está com as calças rasgadas." Ele foi em casa, trocou, voltou e continuou pregando. Então, é aquele ditado: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? As pessoas falam: nossa, que sortudo é, quanto mais trabalho. E Deus não negocia com ninguém. Ah, eu vou na igreja hoje porque para Deus me abençoar. Ah, que se eu não trabalhar para Jesus, eu não vou ter um carro novo. Não. Ele não troca favor, ele não faz negócio com você. Você serve ele se você quiser. Só que tem ele não é patrão injusto. Não precisa de você levar ele no Ministério do Trabalho. Não precisa de ir no sindicato, colocar ele lá, representar contra ele lá, porque ele é justo. Ele não é injusto. Mas o que eu queria trazer? Por exemplo, trabalho em equipe, em grupo. Os companheirismos, há algum tempo, vem sendo feito com Adailton, eu, pastor Natanael, irmão Edson, né? Ajudou também muito tempo no companheirismo. E estava bom, sempre bom. Tudo é ensinamento. E nós nunca viemos até aqui para voltar vazio, sem aprender alguma coisa. Mas um dia eu não perguntei, não procurei, simplesmente um rapaz chegou em mim, a gente estava num lugar, ele falou: eu não vou no companheirismo porque chega lá, o irmão Adailton coloca um bicho lá na tela e fica perguntando para a gente o nome. Aí eu pensei, né? Nossa, mas que rapaz da mente fértil, pensar isso, né? Só que não foi o rapaz que pensou isso, foi um pai de família, que tem moças, que tem rapazes, que falou isso para ele, que não vinha no companheirismo por causa disso. Aí foi aonde mais me doeu ainda, né? Porque talvez não conheça o esforço do irmão Adailton, de chegar aqui, pegar uma audiência que acabou de acordar, igual hoje não tinha ninguém do lado dos rapazes, só tinha algumas irmãs, começar a cantar como se, né, se a igreja estivesse cheia e quebrar o gelo. O irmão Brana fala que a função do cantor, de quem abre o culto, é quebrar o gelo. Aí, mas tá bom, deu 4 horas, o irmão Adailton: vamos começar? Eu falei: vamos. Aí ele: tá na hora, então vamos. Mas é isso, não é uma queixa. Eu estou falando o seguinte: você já tentou chegar na sua casa, colocar umas cadeiras e dirigir um companheirismo para elas? E assim sucessivamente, de frente ao espelho mesmo. Já tentou ler um texto na frente do espelho? Para você saber se é fácil, se é difícil. Mas toda opinião, ela é bem-vinda, principalmente quando vem do povo. O próprio apóstolo Paulo falou que quem faz um ministério, quem faz um ministro, quem faz um obreiro, é o povo. Se o povo está agradando ou não. Não adianta você ser eloquente, ter uma boa palavra, conhecer muito, se o povo não gostar de você. E isso foi o apóstolo Paulo que falou. Tudo bem, então a gente teve uma inspiração de fazer o seguinte: vamos colocar todos os jovens para fazer o companheirismo. Porque aí fica diferente, fica interativo, não fica somente o irmão Adailton colocando um bichinho lá, né, irmão Adailton? Como é que é o nome daquele bicho? Eu acho que é aquele lá do Chile, um que tem nas cordilheiras. Parece um camelozinho. Eu acho que é isso mesmo. Então, não fica só assim. Então, a gente contou mais de 50 jovens, 55 jovens. Fizemos a lista. Então, agora todos vão fazer. Acabou os problemas daquele rapaz. Porém, ele só veio nenhum. Desde o dia que começou. Então, e aí, irmão Adailton? E a união? A união, o companheirismo, aonde que ficou? Então, o irmão Adailton não é certo, não é a pessoa correta, não é o não me toque, né, irmão Adailton? Não é isso. Eu vou com liberdade, eu vou citar isso aqui com o irmão Adailton. Já vi ele aqui na frente, dia de Santa Ceia, né, se colocando para a igreja. Então, não é isso, mas é ter união para trabalharmos. Bem, aliás, quando ele pega o microfone, vai longe, né? Esquece até do relógio. Mas o companheirismo tem que terminar às 5h35, viu? Só lembrando.
E é o seguinte, aquele destaque da irmã Thalita lá é muito correto, é muito certo. Se você colocar sal, hoje foi falado de manhã, se você colocar sal no café, você toma. De jeito nenhum, mas se você colocar açúcar, aí toma, né? Fica bom, não fica? Então é assim, união é quando dá certo. O senhor só pode estar unido comigo se os nossos espíritos derem certo. Se não der, não tem união. Não tem como unir. Se você pôr açúcar no arroz, vira arroz doce. Eu não como. Eu não gosto de arroz doce. Eu tenho nojo de arroz doce. Eu não gosto de açúcar. Não condeno quem come, né? Mas eu não gosto de açúcar, principalmente em arroz. Não foi feito. Arroz com açúcar não foi feito. Não é para ser. Mas não dá certo. Como é que você vai fazer uma união de arroz com açúcar? Tudo bem, você mistura um leite ali e vira um doce de arroz, um arroz doce. Hã? Mas você vai fazer um almoço, aí você, em vez de pôr sal, você põe açúcar. Aí acha bom. Não presta. Então, é questão de natureza, né? Questão de natureza. E a maneira do pastor ficar mais descansado, trabalhar mais tranquilo, é o seguinte, é aquela que o pastor Joaquim ensina. Não só o pastor, porque vocês são uma extensão do ministério, vocês são uma extensão do pastor. Você começa o companheirismo, pode ter hoje, por exemplo, só irmãs, os bancos dos irmãos estarem limpos. Mas se eu estiver aqui na cidade e não estiver de cama, eu vou estar aqui nessa cadeira. Pode ter certeza que eu vou estar aqui. E é questão de você fazer o que é seu dever. Quem está aqui te assistindo não te interessa, não é assim? Eu chego nesse púlpito aí e entrego a palavra. Se a igreja está cheia, amém. Se tem 20 pessoas, também. Não é meu interesse, eu não me interesso saber para quantos eu estou entregando a palavra. Meu interesse é cumprir o meu dever, é entregar a palavra. Então, descansa, a gente descansa. Bom, o pastor Adalto está certo de falar com os jovens, a gente está certo de falar com os jovens, apesar de que desgasta. Muitas vezes eu deixo de mão de falar, vou pregar. Falo mesmo em último caso, mas é desgastante e não resolve. É igual o pastor Joaquim falou agora, não foi? Vocês lembram? Quem lembra do pastor Joaquim falar isso? Pode falar todo domingo de manhã, não vai mudar nada. Quem gosta de deixar a barbinha da novela, vai deixar porque está assistindo novela. Então vai deixar mesmo. Está assistindo filmes, vai fazer o que está lá no filme. O pastor pode arrebentar de falar aí. O espírito dele está lá na novela, não é aqui. Então é assim. Aí a gente fica descansado. Eu já me calejei, com 20 anos de púlpito. Eu já estou calejado. Calejado eu digo assim, meu dever é pregar a verdade. Crer na verdade, viver a verdade, é predestinação. Se você é predestinado, não precisa do pastor preocupar. Se não é, não precisa do pastor se arrebentar. Então, questão de união, é isso que eu acabei de falar, é naturezas. Não tem como ajuntar naturezas diferentes. É por isso que 99% dos casamentos não são bons, porque as naturezas não casam. Não casam, não tem jeito, o casamento não é completo. A irmã reclamando lá, vai corrigir o filho, o marido não ajuda. O filho faz rebeldia, a mãe vai tentar corrigir, o marido vem em cima da mãe. É uma porcaria.
Ele acabou de dizer ali, hoje de manhã eu brinquei, né, sobre mulheres, brincando, né? A gente brinca para ajudar. Mas não é mulher, é casamento, é o homem também. O casamento em si, ele é amargo. É preciso ter naturezas casadas para ficar mais fácil, para vencer. Paulo disse que é. E não adianta a gente querer fugir da realidade, não. O lado bom do casamento é bom, mas tem o lado que precisa de Deus nele. Então, já passou da hora de terminar, mas guarde isso aí no seu coração. Não se une duas naturezas diferentes. A igreja, ela vence através nem mesmo da união, mas da unidade. Ela se torna uns com os outros e com Jesus. E isso é por natureza. Jesus orou e está feito. Para mim, a oração de Jesus é o suficiente. Que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor. E que eles estejam em mim e eu neles. Pronto, unidade feita por Deus. Agora, é bom se nós tivéssemos mais outro tanto de tempo para começar de novo o companheirismo, para falar de união, porque é um assunto e tanto, é muito bom. Jacó, quando foi morrer, pegou uma vara e deu para cada filho, e disse, quebre, cada um quebrou a sua. Aí ele pegou mais outra vara, deu para cada um e disse, agora junta tudo. E eles juntaram, deu 12 varas. Aí ele pôs na mão de cada um e disse, quebre. Nenhum deu conta de quebrar. Ele disse, enquanto vocês forem unidos, ninguém quebra vocês. E aquela profecia está até hoje. Quem vence Israel? Quem? Quem consegue quebrar Israel? Então, é a união na oração, comunhão na oração e no partir do pão. Foi assim que a igreja primitiva começou e vai terminar. É na união, na oração e na palavra, e no Espírito. Hoje foi falado muito de manhã sobre espíritos. Amém. Só concluir o meu raciocínio que eu estava falando naquela hora. Então, continua excelente o companheirismo feito por todos, por todo mundo. Continua muito bom. Inclusive, domingo que vem é religião híbrida. E depois é a união invisível da noiva de Cristo. Tá. A união invisível da noiva de Cristo. Só uma pergunta. Quem percebeu que foi estudado as 5 mensagens que a gente precisa ler para poder casar? As irmãs aqui, vocês perceberam? Cita aí quais são as 5. Pode falar alto. Vamos. Quer citar? O tempo acabou, né? Mas é isso mesmo. Então, no próximo domingo, religião híbrida, que tá muito bom o trabalho. Se vocês eu não perdi, hoje eu vi os meninos fazendo ali, tá surpreendente, não tá, irmão Adelto? Não vai ficar bom? Muito bom mesmo, o grupo do irmão Neville. É o seguinte, irmãos, o pastor me permitiu, vamos encerrar. Tem um vídeo que era para mostrar para vocês a respeito de união para a gente refletir com o que nós estamos nos relacionando, não com quem, com o que. Vamos dar uma refletida nesse vídeo, é o vídeo final. Aí depois nós vamos fazer a nossa oração. Então, irmão Bonfim, aquele outro vídeo que está no VLC, por favor.
Pronto. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, fazermos a nossa oração, irmão Eliezer. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de estar aqui mais uma vez, nesta escola que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Estamos sempre em aperfeiçoamento, igual o ouro sendo lapidado, levando pancadas de todo lado, mas é assim que nós vamos chegar na onde o Senhor quer que cheguemos, ó Deus. Continue conosco, nos enchendo com Teu Espírito, nos enchendo de gozo, que a nossa alma possa estar cheia de gozo, para continuar Te adorando nesta tarde, nesta noite, recebendo mais da Tua palavra, recebendo os Teus louvores, até Jesus Cristo voltar e nos levar deste hospital para pestilentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Quando tocar o sino, então nós vamos retornar.